Fala galera, tudo bem? Estamos agora em um cenário muito importante e delicado para a economia brasileira que diz respeito ao segundo turno das eleições. Nós temos os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, que estão nas pesquisas, de certa forma, empatados. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que pode acontecer caso algum dos lados seja escolhido, principalmente no que diz respeito às estatais. Então confere esse vídeo até o final para que você possa entender o que pode acontecer com Petrobras, com o Banco do Brasil e tantas outras aí. E bom, se é a primeira vez aqui no canal de Roadmap, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo de valor por aqui. E bom, galera, vamos fazer um zoom out antes e mostrar historicamente o que aconteceu com a nossa Bolsa Brasileira 6 meses antes das eleições e 6 meses depois. Aqui nós temos dados de 2002 e a Bolsa Brasileira ela caiu 6 meses antes das eleições 29,6% e depois que houve ali a decisão de quem iria governar o Brasil, a Bolsa saltou 26,7%. Já em 2006, a Bolsa, 6 meses antes das eleições, estava caindo 5,9%, mas 6 meses depois das eleições saltou 26,6%. Em 2010, nós tivemos a Bolsa ali quase neutra, caindo 1,5%, e depois de 6 meses ela continuou caindo, mas caiu ali 7,6%. Em 2014, ela estava positiva em 4,6% e 6 meses depois das eleições ficou ali positiva em 12,1%. E em 2018, a Bolsa estava perto da neutralidade também, caindo 1,2% e depois de 6 meses saltou ali 14,8%. Então, historicamente, dado essas 5 últimas eleições aí, dá para ver que, de fato, no Brasil, nós temos essas eleições, esse período eleitoral, como algo importante. Em alguns cenários nós temos mais volatilidade na Bolsa, né? Mais oscilações antes das eleições. Esse ano está sendo um ano atípico porque não estão olhando só para o Brasil, na verdade estão olhando para o mundo, estão olhando para o conflito Rússia e Ucrânia, estão olhando para a questão de inflação, estão olhando para a questão do aumento de juros no mundo, estão olhando para a bolha imobiliária da China, enfim, são muitos problemas no mundo em que os investidores estão focando lá. E o Brasil, de certa forma, está sendo um baita local para os investidores direcionarem os seus investimentos, porque aqui nós temos uma inflação que já está mais controlada, afinal de contas, nos últimos 12 meses nós temos aí um CDI de 13,75, só que nós temos uma inflação abaixo dos 2 dígitos, ou seja, nós podemos ter aí, à medida do que acontecer no mundo, uma redução de juros, enquanto o mundo todo está na contramão, está subindo juros. Nós estamos aqui também com um cenário bem interessante para as empresas, porque estão vindo com recorde atrás de recorde em seus resultados, e isso diz respeito também às próprias estatais. Porque quando nós olhamos para as estatais, elas fazem parte do índice Bovespa, né? Empresas atreladas a commodities, e boa parte dessas são estatais, fazem parte do Ibovespa, e quando nós olhamos aqui no Trademap, o Ibovespa no ano está saltando aí mais de 13%, indo na contramão do mundo todo, porque os principais índices de ações americanos estão caindo, da Europa estão caindo, mas aqui no Brasil nós estamos positivos justamente porque o cenário aqui está diferente, está melhor em relação a todo o mundo. E nesse sentido nós precisamos olhar aqui, e sem fazer juízo de valor sobre candidato, mas quem ganhar, o que vai acontecer com as estatais? Quando nós olhamos para o Bolsonaro, nós olhamos num viés de que a política dele vai continuar, no sentido de ter o Paulo Guedes na frente, é alguém que o mercado gosta bastante, é alguém que está conseguindo gesticular e trabalhar nessas empresas para que elas se tornem superavitárias. A Petrobras conseguiu trazer aí resultados recordes nos últimos trimestres, e com a pandemia indo embora, eles terão espaço aí para trabalhar com privatizações, que é algo que o governo vem falando aí há um bom tempo, e com essas privatizações nós podemos ter aí um destravar de valor ainda maior dessas empresas. Do outro lado, nós temos aí o Lula, que já falou que quer sim trabalhar com essas empresas estatais, que quer, por exemplo, na Petrobras mudar a sua política de preço para não acompanhar o mercado internacional, mas para ter a sua metodologia própria. Então, quando nós pensamos no Lula, até pelo que ele fez historicamente, ele tende a querer controlar um pouco mais as estatais para beneficiar aquilo que ele quer fazer no governo, seja medidas mais populistas, como mais acesso à educação,
mais acesso a casas e afins. Então, dado esse contexto entre Lula e Bolsonaro, o mercado ele não oscilou tanto, até por isso que o mercado aqui no Brasil está positivo no ano, porque são duas figuras conhecidas, o Lula já governou por 8 anos, o Bolsonaro já governou aí por 4 anos e está buscando a reeleição, então o mercado ele olha muito para essa questão de quem vai tocar o país, se é alguém novo e ele tem receio do que vai ser, ele pode oscilar mais, mas se é alguém que ele já conhece, né, as duas principais pessoas, né, os dois principais candidatos que vão aí para o segundo turno agora dia 30 de outubro já são peças conhecidas. Então, dado que eles são conhecidos, não tendemos a ter tantas oscilações assim, mas dado o histórico que nós temos dos dois governantes aí, nós temos um Bolsonaro que é pró essas empresas, que tende a olhar para elas, querer privatizar, melhorar a sua estrutura interna para que essas empresas estatais elas possam ser bem superavitárias. O Banco do Brasil trouxe esse ano resultados recordes, o próprio Petrobras trouxe resultados recordes, e como o Brasil, ele é um dos principais acionistas, né? O governo é um dos principais acionistas dessas empresas. Se ela lucra mais, o governo lucra mais também, e com isso ele pode usar esse dinheiro aí para melhorar, de certa forma, a condição de quem faz parte do país. E o Lula, ele também pensa nessa visão de utilizar as estatais para aquilo que ele quer para o seu mandato, para o seu governo, ou seja, melhorar a questão educacional, só que ele tende a querer mudar a estrutura, mudar um pouco a conjuntura para ter uma política de preços da Petrobras, por exemplo, própria, e isso pode impactar na empresa para um prazo maior, porque os investidores estão olhando para aquilo que de fato possa crescer organicamente, possa ter uma boa estrutura, e não aquilo que amanhã ou depois pode sofrer uma canetada. Não à toa, as empresas estatais aqui no Brasil, historicamente, têm desconto frente às empresas privatizadas, porque não tem essa questão de a cada 4 anos ou a cada período ter ali um novo presidente ou alguém no comando que pode alterar ali as coisas, beleza? E quero saber de você que acompanhou o vídeo até aqui. Quem você prefere que ganhe aí as eleições no sentido de beneficiar as estatais? Lula ou Bolsonaro? Me deixe saber aqui nos comentários, e claro, se curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal do Trade Map, deixa aqui o seu like, tamo junto!